Bom dia. Olá. Bem-vindo à redação do Observador. Muito obrigado. Psicólogo, 55 anos. 30. 30. Mais ou menos. Desculpe, passaram uma informação errada. 5 filhos. Está aqui no meio da redação. Nós vamos ter aqui uma entrevista. Acho que nunca deve ter sido entrevistado por tantos jornalistas ao mesmo tempo. Nunca. É um privilégio. E ainda teremos as perguntas dos leitores, que podem enviar perguntas pelo Facebook, pelo Twitter, e nós vamos colocar aqui muitas delas. Fala muito de pais e filhos, de certeza que há imensos pais e mães pelo país inteiro que costumam lê-lo e ouvi-lo, e de certeza que eles têm uma pergunta sempre ali atrás da orelha, que é: será que ele consegue ser o pai que diz que nós devemos ser? Rita, eu costumo dizer que os bons pais, e sublinho bons, os bons pais têm três qualidades ou três defeitos consoante a perspectiva que queiram colocar. Têm invariavelmente o coração grande, têm a cabeça quente, o que significa que as boas pessoas têm obrigatoriamente mau feitio e falam demais. Obrigada. E, portanto, numa circunstância dessas, mal seria que eu achasse que deveria ser bacteriologicamente puro diante de tudo isto. Aliás, eu devo dizer que era engraçadíssimo que um dia um jornal como este fizesse uma campanha para transformar o lado esganiçado das mães em património da humanidade. Porque eu acho lindíssimo, acho do mais bonito e comovente que existe, quando uma mãe faz aquelas reações acaloradas, fúria de mãe, que culmina sempre com duas pérolas. Qualquer dia vou-me embora desta casa e vocês vão ver, não é? Ou não me fales assim que sou tua mãe. Que faz com que os filhos fiquem estranhamente tranquilos, porque os filhos balizam-se pelos mesmos indicadores que os pais em relação a eles. Quando um filho sente que uma mãe está estranhamente calada é porque está doente. E quando assume aquela postura acalorada que só as mães com um coração muito grande são capazes de ter, pensam, pronto, ela está no seu melhor. E eu penso que os pais por dentro não são diferentes, têm lágrimas com colete de sódio e tudo. Portanto, também se irrita lá em casa? Mal seria se não fizesse. Tem um bebê de 7 meses. Sim. Não é? Não, de 17. Ai, de 17. De 17. Mais crescidinho. Tinha percebido de 7. Mais Tem crescidinho. uma diferença muito grande para os outros 4, não é? Como é que é ter agora um bebê em casa? Vai ser um pai completamente diferente? Pois sim. pensou muito sobre o assunto. O que é que... Se eu pensei? Sim. Não. Eu acho, aliás, que devia ser proibido pensarmos demais quando somos pais. Mas vou ser diferente, eu acho que vou ser melhor. Eu tenho a ideia que num primeiro filho nós somos sempre piores pais. Sim, vale para todos, acho eu. É bastante e, portanto, provável. os nossos primeiros filhos deviam ser sempre considerados crianças em perigo, sabe? Porque nós, às vezes, lemos demais, às vezes queremos que eles se comportem de acordo com um conjunto de regras que depois têm muito a ver com a nossa história. Nós queremos sempre que um primeiro filho cicatrize muitas experiências da nossa vida. E, portanto, nós temos um bocadinho a ideia que num primeiro filho, acima de tudo, que queremos ser melhores do que os pais que nós tivemos. Queremos, de preferência, não repetir os erros que eles foram repetindo, por mais que nós imaginássemos que eles estavam distraídos e, porventura, até nem estariam. Queremos ser queremos que eles peguem os sonhos que nós deixámos mais ou menos pelo caminho. E isto sobre um primeiro filho é uma coisa terrível. Qual é a vantagem de um primeiro filho? O álbum do bebê tem as fotografias todas mexidas. Não é? E, portanto, à medida que nós vamos sendo pais, vamos nos reconciliando com o equipamento de base com que todos nós lidamos e que muitas vezes nós desprezamos. Nós temos um sexto sentido absolutamente magnífico. As mães, não é publicidade enganosa, passam a vida a dizer que têm um dedo que adivinha. Só as mães é que descobrem os pacotes de leite ali debaixo das almofadas do sofá. E, portanto, este lado, que eu acho que é muito bonito, só se vai desenvolvendo à medida que nós vamos deixando de querer ser bons pais. Eu acho que, às vezes, esta exigência de sermos bons pais estraga toda esta capacidade que nós temos para sermos pais. Só pais. Portanto, esse bebê de 17 meses vai ser um sortudo, presumo. Bom, se dependesse só de mim e da mãe, vai.
Bom, nós vamos agora abrir a conversa à redação. Há aqui muitas pessoas que já são pais, há outros que querem ser, há outros que estão em pânico porque acham que não vão conseguir, mas vamos começar por um que já é, que é o Vítor Matos. Já sou 2 vezes. Há uma questão preocupante agora, que temos visto nas últimas semanas, que é a questão deste jogo da baleia azul. Perguntava-lhe se acha que todas as crianças ou jovens estão sujeitas ao mesmo risco ou só aqueles que são mais problemáticos à partida é que estão mais expostos? Vítor, eu tenho medo de algum discurso público sobre os adolescentes, nomeadamente. Porque eu tenho medo que às vezes seja um bocadinho invejoso. É inacreditável, quando nós falamos dos adolescentes, falamos de riscos, de perigos, e invariavelmente esquecemos das mais-valias incalculáveis que eles têm, de facto. E, portanto, é muito importante que nós possamos deixar claro para os pais que não há como um adolescente equilibrado passar a ser um adolescente automutilado à conta de um jogo. Não vale a pena. Mas eu acho que isto deve colocar-nos com uma discussão dura em cima da mesa. Isto é, eu continuo a achar que devia ser proibido os pais terem programas espiões dentro dos computadores dos filhos. É batota, mas acho que os pais são a verdadeira entidade reguladora da vida dos filhos. E, portanto, eu não consigo compreender porque é que os pais se encolhem quando se trata de saber quais são os sites pelos quais os filhos andam a passear, quais são os amigos virtuais que têm, quais são os jogos por onde passam, etc, etc. E eu não me choca que os pais façam isso em presença dos filhos, fazendo uso da sua autoridade, que é, calma, uma autoridade que advém da sabedoria e da bondade dos próprios pais. E, portanto, eu tenho medo que se tenha falado tudo isto com um brouhaha que eu acho inquietante, mas às vezes eu não consigo perceber outras inquietações que deviam ser igualmente importantes. Veja, há muitos mais adolescentes que entram nas redes sociais e que, de repente, de fotografia em fotografia, estão a tirar a roupa para alguém que está do outro lado. E quando a determinada altura decidem parar, são advertidos, são ameaçados e as represálias em relação aos seus próprios pais são mais que muitas. Em termos de dimensão, é incomparavelmente superior em relação àquilo que se passa com a baleia azul e é uma rede que, de uma forma incompreensível para mim, tem merecido um silêncio que eu não consigo entender. Mas, por exemplo, nesse caso, acho que a polícia até já fez um vídeo para avisar os jovens e os pais, acho que até já fez. Mas eu queria perguntar quer dizer, se está toda a gente sujeita ao mesmo risco? Na sua experiência? Como é evidente. Quer dizer, Não, que são mais, por favor. ou até um jovem que parece mais equilibrado, parece, quer dizer... Eu ponho as coisas assim. Quando vê aqueles filmes de época, e tenho esperança, ou desejaria eu que fossem só filmes de época, que traduzem às vezes as torturas que em plena Segunda Guerra eram banais e utilizadas com alguma tranquilidade, vê o modo como muitas pessoas que estavam sob tortura induziam uma dor aguda de forma a calarem uma dor que, obviamente, a tortura lhes trazia. E, portanto, vamos ser claros, a esmagadora maioria dos jovens é incomparavelmente saudável. Comparados com os pais, seguramente mais saudáveis por uma razão simples, porque os pais têm feito até um bom trabalho. Não vale a pena, no entanto, nós termos a ideia de que todos os adolescentes são saudáveis. Há adolescentes que são, de facto, muito doentes e que, às vezes, quando entram nesta vertigem, claro que estão à procura numa dor, mutilam-se. Porquê? Para sossegar, como é evidente, para sossegar e silenciar, quanto mais não seja transitoriamente, uma dor que é muito mais intensa e muito mais regular na vida deles. E por exemplo, o facto de nós, disto se ter tornado uma onda
onda louca nos meios de comunicação social dos Devia últimos ser tempos. proibido. Acha que isto leva a que haja mais curiosidade ainda e que possa levar a mais casos? A prova de que talvez a comunicação social não esteja tão sintonizada com os adolescentes são as manchetes sobre manchetes que isto tem dado. A comunicação social, curiosamente, tem uma atitude de uma descrição exemplar em relação aos números de suicídios que vão acontecendo. Porque a própria comunicação social tem a noção que às vezes desencadeia um efeito de dominó que é francamente prejudicial, sobretudo naqueles adultos ou naqueles adolescentes que estão naquele registro quase impulsivo, faço, não faço. É evidente que tudo isto fez com que muitos adolescentes que nem sequer sabiam da existência do Baleia Azul tenham lá ido ver. Não acho que isso seja razoável, ou pelo menos é escorregadio, mas sejamos razoáveis. Tomando em consideração o modo autogestionário como muitos adolescentes circulam na internet, a percentagem de adolescentes que resvalam para o perigo é absolutamente mínima, tomando em consideração a distração dos pais em relação a isso. Na nossa manchete de hoje, falamos de uma série da Netflix que está agora a ser muito popular entre os adolescentes, que se chama Por 13 Razões, e que também aborda esta questão do suicídio. E nós decidimos falar nisto porque começámos a perceber que muitos dos jovens que nós conhecíamos estavam de facto a ver aquilo. Nos Estados Unidos já tem havido imensa polémica e muita crítica, e as pessoas com quem nós falámos cá também se mostram muito reticentes em relação às mensagens que aquela série passa. Mais uma vez estamos a falar de suicídio na adolescência, mas estamos a falar também da relação entre eles, ou seja, existe aquela rapariga que se mata e que deixa um rol de culpas e que aponta o dedo a uma série de pessoas que ela acha que foram as culpadas pela morte dela, e com graus de interação com ela bastante diferentes. Eu confesso que vi a série e tenho um filho adolescente, e ao início achei, o meu filho devia ver isto. E depois no fim pensei, bom, ele pode ver, mas ele não pode ver isto sem filtro. Porque também considerei isso, que havia uma romantização muito grande e quase uma glorificação do suicídio. Não sei se viu. Sim. Nós devemos falar disto em casa, com eles, não devemos? Devem ser eles a perguntar-nos. Como é que fazemos? Devemos falar. E eu tenho medo dos pais e dos professores, muitas vezes, porquê? Porque às vezes dão as respostas às perguntas que os filhos ainda não fizeram. Se há uma regra de bom senso nisto tudo, a regra é mais ou menos esta. Quem pergunta tem sempre uma resposta. E nós não devemos antecipar as respostas às perguntas que eles ainda não fizeram. Todavia, eu não acho que haja assuntos interditos entre os pais e os filhos, pelo contrário. Mas há muitas coisas que eles não perguntam. Não perguntam nas linhas, Ou porque perguntam têm nas vergonha, ou entrelinhas. ou porque acham que não são os pais que têm a resposta E, portanto, certa. até aí os pais deviam ter algum cuidado, porque eu tenho medo, imagino que esteja, por exemplo, a falar da sexualidade, tenho medo de alguns pais quando entram por esse tipo de terrenos, porque às vezes a relação de custo-benefício em relação às legendas que põem nem sempre são tão grandes como pode parecer. Mas agora repare, talvez seja importante que nós nos possamos perguntar porque é que os adolescentes adoram séries de vampiros e antes destas, e muitas vezes precisam de trazer alguns heróis, nem sempre são heróis, às vezes são quase anti-heróis, que andam ali pelas bordas da morte, e era muito importante que nós, a certa altura, nos perguntássemos, mas para que é que isto serve? É completamente mau ou tem ali alguns recursos que podem ser utilizados em favor deles? Eu acho que devia ser obrigatório, antes até de se falar de sexualidade na escola, assunto em relação ao qual eu não tenho nenhum obstáculo que se converse na escola, dentro de alguns parâmetros, evidentemente, eu acho que devia ser obrigatório falar da morte. Nós não falamos da morte. E nós não falamos da morte aos nossos filhos. Nós não falamos da morte em relação às pessoas que são muito importantes na vida deles. E, todavia, os pais morrem ou não. E se morrem, qual é o sentido da vida e como é que nós podemos gerir tudo isto como deve ser? E é ou não é saudável, basta que porventura olhem para a vossa adolescência,
por exemplo, que em determinada altura dos vossos 13 ou 14 anos, quando a escola estava toda constipada, quando a mulher da nossa vida disse, olha, afinal eu gosto de outro, quando de repente o mundo parecia virado do avesso, é ou não é saudável que a determinada altura um adolescente saudável diga, eu se calhar não estou aqui a fazer nada que vale tanto como eles irem para a janela e imaginar que aos 18 anos podem finalmente sair de casa. Só vale isto. E, portanto, que algumas séries mereciam ser classificadas em relação ao seu escalão etário, mas inequivocamente. Volto a dizer o mesmo, que os pais têm que ter uma opinião em relação a elas, a mesma coisa. Mas que de repente se fale da morte como se fosse um interdito, como se de repente eles tivessem que ter uma visão bacteriologicamente pura sobre isso, não é verdade. Não é verdade. E, portanto, eu às vezes fico de coração apertado, meu Deus, como deve imaginar, quando os pais não dizem assim, como é que eu hei de explicar aos meus filhos a morte? Os pais têm uma tendência fantástica para explicarem aquilo que eles próprios não percebem. Porque à escala dos filhos a vida é tremendamente simples. Se eu amo loucamente uma pessoa, só porque eu a amo, ela está obrigada a estar viva para mim até ao momento em que ela seja precisa. E, portanto, o que não é compreensível para os nossos filhos é, a determinada altura, eles perceberem que amam loucamente alguém e, todavia, essa pessoa se vai embora sem dizer adeus. E nós passamos a vida a dizer que o céu é um sítio magnífico, deve ser melhor que o Algarve durante as férias, com muito mais tecnologia, ou então o céu é publicidade enganosa, e os filhos não percebem porque é que os avós, quando chegam ao céu, nem sequer um mail mandam a dizer, olha, isto é fixe, muito melhor que o Algarve em junho e julho, em vez de irem de férias para outro sítio qualquer, venham até cá. E, portanto, às vezes nós criamos aqui zonas interditas como se os nossos filhos andassem distraídos. Não andam. Eu acho que a única pessoa distraída no mundo deve ser quem formalizou aquela figura de déficits de atenção. Os nossos filhos são as pessoas mais atentas do mundo, tiram-nos as medidas até ao fundo da nossa alma e, portanto, quando discutem alguns assuntos, nem que seja através de anti-heróis, se for o caso, nem que seja para se reconhecerem em contraste com quem se suicida ou com quem se mutila, eles estão, no fundo, sempre a fazer contas de cabeça, sempre neste registro. Mas eu estou a olhar a vida nos olhos ou não? A minha vida tem a minha cara ou não? E eu acho que nós andamos todos suavemente a espatifar. Podemos dizer isto em direto? Claro que sim. Eu acho que andamos todos suavemente a espatifar os recursos saudáveis dos adolescentes, dando a entender que a escola é muito mais importante do que tudo o resto. Namorar é muito mais importante do que a escola. E enquanto os pais não tiverem um discurso claro sobre a vida, não é legítimo que depois fiquem preocupados com alguns sinais, quando de facto, com benevolência, todavia, mas às vezes com alguma precipitação, estão se calhar a menosprezar os recursos dos nossos filhos adolescentes. Os nossos filhos são cada vez menos adolescentes durante a adolescência. Nós estamos a estragar isto e a fatura é paga por nós. E, portanto, a adolescência aos 30 não tem graça nenhuma. Já, entretanto, se acumulou muito passivo. E nós estamos num registro de que eles têm que ser jovens tecnocratas de mochila. Não percebo quem é que inventou que é proibido errar. Errar. Enganarem-se, terem más notas. Eu acho que devia ser proibido entrar na universidade quem nunca teve uma negativa na vida. Porque errar é aprender. E nós criamos todo um universo tão bacteriologicamente puro que de vez em quando há 8 adolescentes que se automutilam gravemente ou que porventura se tentam suicidar, entra uma vertigem no ar do género, por trás de cada adolescente saudável está um adolescente que se pode mutilar ou suicidar. Oh meu Deus, mas os pais não sabem do que é que valem como pais, acham que há um património mais insubstituível do que isso. Um adolescente saudável perde-se só por más companhias, esquece. Ficou zangada Então comigo. perde-se porquê? Porque os pais às vezes vão-se distraindo demais para a necessidade de fazerem aquilo que todos os pais devem ter. Os pais saudáveis têm que ter o mais possível de colo. O mais possível de colo
não é dizerem que sim a tudo e a mais alguma coisa, que fique claro. É o mais possível de colo. Eu não sei quem é que inventou que o colo estraga, deve ter sido alguém que nunca teve colo. Os pais saudáveis têm que ter o quanto basta de autoridade, mas a autoridade é um exercício de sabedoria, de bondade e de sentido de justiça que faz com que um pai e uma mãe digam não porque eu convictamente acho que não. Quem é que inventou que nós temos que explicar os nãos aos nossos filhos como se fosse um decreto? Porque é que tu tens que comer a sopa? A linha A, porque é como se os pais estivessem a dizer que não e no fim estivessem a perguntar aos filhos, estive bem? E depois têm que promover a autonomia dos filhos. Se os pais pegarem nestes 3 condimentos, não estragam os filhos. E é inacreditável, nós produzimos as crianças mais bonitas que a humanidade já teve. Porquê? Porque estes pais são fantásticos. E depois, quando se trata de dizer assim, as regras são estas, parece que sermos autoritários e exercermos a autoridade é a mesma coisa. Não é. Não é. Quer dizer, o autoritarismo é um exercício discricionário. Aquelas pessoas que, no fundo, dizem olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Alguns ministros, há muitos governos, são um bocadinho assim. Mas a autoridade, não. Nós educamos com bons exemplos, não é com bons conselhos. A autoridade resulta das experiências de todos os dias e, portanto, o que é que os filhos precisam mais do que isto? Agora, eu tenho medo que muitas famílias sejam uma democracia do proletariado, que os filhos, a determinada altura, estejam a mandar nos pais, mas que sentido tem? Se os filhos podem mandar nos pais, deviam poder votar aos 12. Por que não? O Tiago está ali com as perguntas dos leitores. Já deve haver algumas. Só um bocadinho. O microfone estava do outro lado. Sim, agora já me consegue ouvir. Eu tenho tentado reunir-me um bocadinho. Há perguntas que são semelhantes e há preocupações que se repetem com mais frequência. Uma delas tem a ver com a forma como pais divorciados lidam com os filhos, lidam com as famílias do pai e da mãe. Temos um leitor que não quer ser identificado e que pergunta se tem algum conselho básico sobre como lidar como pai com uma filha de uma mãe e de uma família materna alienantes. E o Gonçalo Kovacic perguntou-nos no Facebook qual o melhor esquema de guarda partilhada para pais separados. Portanto, acho que são dúvidas que se confundem um bocadinho, parece-me. Sabe, como deve imaginar, eu não tenho nada contra o amor para sempre. Por mais que eu às vezes diga, tentando ser provocatório, só tentando ser provocatório, que devia ser proibido casar para sempre. Naquele registro que se calhar é transversal a muitos de nós, porventura, que faz com que, quando nós estamos a namorar com alguém, enviemos uma mensagem de manhã a dizer olá, bom dia, dormiste bem? A meio da manhã perguntemos, então, e como é que está a ser amanhã? E à hora do almoço, então? E de repente, quando a outra pessoa diz sim, quer ficar contigo, nós poupamos nas mensagens. E, portanto, eu acho que é muito importante nós dizermos aos nossos filhos que namorar é seguramente o que nós temos de mais importante na vida, que dá imenso trabalho, ocupa imenso espaço e dá-nos muitas vezes cabo da cabeça. Isso não é mau, porque nos põe problemas com os quais crescemos. E, portanto, evidentemente que neste contexto, eu acho que as pessoas só se divorciam ou só se separam porque acreditam que podem ser felizes. E não vale a pena nós termos a ideia, porque é muito demagógico, que os pais de repente se divorciam hoje com uma facilidade estonteante, como se os pais fossem um bando de pessoas irresponsáveis, porque não há nada de mais esmagador para um pai ou para uma mãe dizer a um filho, olha, eu vou precisar de te magoar muito porque eu acredito que eu posso ser feliz e com isso tu também. Eu tenho a noção que que os pais são invariavelmente boas pessoas e querem ser bons pais, mas de facto, pais felizes têm muito mais probabilidades de ser bons pais. E, portanto, às vezes a separação é uma verdadeira entidade reguladora na relação dos pais com os filhos. Há muitos pais agora, na versão de pai,
que se calhar nunca foram tão pais como deviam e que de repente quando se dá uma separação a criança passa a ter o pai que se calhar nunca teve e o pai passa a perceber que mudar uma fralda não é uma coisa tão catastrófica como isso. Se me perguntar qual é que eu acho que devia ser a regra de bom senso nas separações, evidentemente uma guarda conjunta. Agora, sejamos razoáveis, uma guarda conjunta, ou se preferir, o espírito de uma guarda conjunta, não pressupõe que nós tenhamos de dividir milimetricamente todos os tempos do pai e da mãe. Não é isso. Pressupõe uma coisa muito mais simples e muito mais desafiadora. Pressupõe que, no fundo, se o pai e a mãe entendem que continuam a ter 1, 2, 3 filhos, os que sejam, e querem igualmente que eles cresçam felizes, que a mãe e o pai funcionam em relação aos filhos como contraditório em relação ao exercício da justiça. E, portanto, são um bem de primeira necessidade. Nessas circunstâncias, eu entendo que esse devia ser o formato. Assim, muitos advogados sejam mais sensatos e muitos tribunais fechem para o balanço e percebam que os cidadãos portugueses perceberam que o 25 de Abril já foi há muito tempo e que não querem dos tribunais uma espécie de tutores de pais. Querem pessoas que façam mediação familiar no sentido nobre do termo. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho que esse devia ser o formato mais razoável, com esta consciência. Ter um pai e uma mãe a fazerem de pais não significa que o pai e a mãe façam almoços e jantares todas as semanas e se comportem como se nada se tivesse passado. Porque todos os divórcios, por mais amigáveis que sejam, a designação não é minha, é dos tribunais, acabam por ser sempre um bocadinho litigiosos e, portanto, aos olhos das crianças fica muito confuso, como se de repente nós disséssemos, olha, a mãe e o pai já não são namorados, mas todavia são os melhores amigos. Isto não acontece nem na vida dos adolescentes, por mais que eles às vezes queiram que seja assim. E, portanto, esse devia ser o formato tendencialmente mais equilibrado. Agora, também lhe digo que se eu pudesse mandar um bocadinho nos tribunais, sugeria que qualquer acordo de guarda ou de responsabilidade parental devia ter obrigatoriamente um período provisório de 6 meses. Por uma razão simples. Porque não há nenhum acordo de guarda ou de responsabilidade que seja blindado. A vida dá tantas voltas e às vezes os advogados querem os acordos mais blindados, com mais cláusulas, etc., são aqueles que criam sem querer, às vezes por querer, mas nem me passa isso pela cabeça, as condições indispensáveis para que haja mais incumprimentos. Agora, vamos separar a guarda e a responsabilidade da alienação parental. São coisas completamente diferentes. Eu tenho muito medo que haja muitas pessoas que falem de uma forma um bocadinho leviana da alienação e tenho muito medo de que haja muitos responsáveis, muitos mesmo, muitos mais do que aqueles que eu desejaria, que digam que ela não existe. Só quem não anda pelos tribunais é que percebe que também existe. E que às vezes há mães e pais batuteiros que instrumentalizam os filhos, que os viram contra o outro pai ou com a outra mãe, e no dia em que os tribunais forem mais rigorosos, isto não vai acontecer. Porque nunca se chega à alienação parental por acaso. Tem vários degraus. Há pais que hoje assinam um acordo de responsabilidades parentais e a partir daí passam a não cumprir mas com uma leveza estonteante e com a conivência passiva dos tribunais, um acordo que livremente eles assinaram e que não é um acordo que tem só a ver com aquilo que a mãe e o pai entendem. Tem a ver com os supremos interesses dos seus filhos. E não cumprem. Não cumprem. Quais são as consequências? Quase nenhumas. Quase nenhumas. E a seguir, umas multas ridículas. Significantes. E a seguir... E lentas, não é? Porque Meu depois Deus, tem que se queixar ao claro. tribunal que a mãe ou o Sem pai dúvida. não entregaram a criança. Isto Claro, pode durar claro. anos. Vivem no Porto e o outro pai decide deslocalizar a criança para a Ponta Delgada. Quais são as consequências? Nenhumas. E de repente começa-se com um discurso demagógico do género sempre que vai para o pai ele vem alterado. Não devia vir. Ou seja, a mãe e o pai odeiam-se. Partilham o mesmo filho que supostamente amam perdidamente. Isto é a quadratura de um círculo na cabeça de uma criança
E o que é que as pessoas estão à espera? Que as crianças depois, quando andam de um lado para o outro, estejam num registro quase desportivo, do género não se está a passar nada, mas em que mundo é que as pessoas andam? E, finalmente, é absolutamente escandaloso, é repugnante aquilo que se passa, porque eu acho muito importante que os abusos sexuais sejam denunciados e sejam punidos gravemente. Mas gravemente, coisa que muitos tribunais não fazem. Eu entendo que quando há um abuso sexual de um pai ou de uma mãe em relação a um filho, atestado em sede de justiça, eu, desculpa, não consigo perceber porque é que isso não chega para inibir. Não é a guarda, é a responsabilidade parental. Quantas decisões dos tribunais até hoje foram dadas perante situações efetivamente atestadas? Quantas? Não houve. E de repente parece haver uma epidemia atípica de pais a abusar filhos, porque às vezes há de facto mães batuteiras, também há pais batuteiros, que fique claro. E que de repente percebem, que é o argumento mais imbatível, a minha filha veio com um ligeiro corrimento depois de estar com o pai, é um slogan que começa a ser epidémico neste país e que faz com que de repente parece que por trás de cada pai que quer ser pai, há um potencial abusador. E portanto, quais são as consequências para esta batutice toda? Nenhumas. E isto devia ser dos maus tratos mais gravemente punidos, porque instrumentalizar um filho em relação ou contra um pai ou contra uma mãe é não medir as consequências, é fazer-lhe tão mal e comprometer de forma tão irreparável a vida dele, que eu acho que os tribunais deviam fechar para o balanço para perguntar assim, o que é que nós temos feito em relação a estes pais efetivamente maltratantes? Nada. E qual é a autoridade moral depois as pessoas chegarem à frente a dizer assim, há ou não há alienação parental? Desculpa, não tem autoridade e, portanto, há muitos pais que só querem ser pais, querem fazer uma coisa que os tribunais têm que nos explicar. Desculpa, eu acho muito bem que não haja, e eu vou-me já calar em relação a isso, se me dá licença, acho muito bem que não haja discriminações por identidade sexual, mas aquilo que se passa em muitos tribunais, hoje menos, mas ainda assim a continuar a existir, é que um homem, só porque é um homem, é discriminado por identidade sexual em relação aos cuidados e à guarda de um filho. Porquê? Porquê é que um tribunal entende limitar a responsabilidade parental de um pai só porque é homem? Quantas organizações que defendem legitimamente, com todo o respeito da minha parte, aliás, menos neste pormenor, os direitos das mulheres, quantas associações que defendem os direitos das mulheres se chegam à frente para dizer assim, não, nós não queremos ser discriminadas, não admitimos que por razões absolutamente ímvias haja homens que sejam discriminados. Quantas? E algumas têm muitas juristas, não entendo. Mais alguma... Agora, o Pedro Rainho. Bom dia, Pedro Rainho. Olá, Viva. Falou aqui nas regras de bom senso que devem guiar a ação dos pais, a ação educativa dos pais, essa entidade reguladora da educação, como lhe chamou. Pedi-lhe que voltássemos só um pouco atrás, quando estávamos a falar das redes sociais, para tentar ver o outro lado da questão. Quando os pais querem intervir, deve haver limites a essa intervenção, a essa regulação, quando estamos a falar de redes sociais? Vou-lhe responder como os adolescentes, Pedro. Defina limites. Não sei, os pais guardarem a password de entrada, controlar horários de utilização? Sim, controlar horários de utilização dentro do que os pais regras entendam que devem como ser sem dúvida nenhuma. Guardar a password eu não entendo que seja razoável, mas entendo que é razoável que um pai ou uma mãe tenham toda a legitimidade do mundo para dizer assim, olha, há aqui qualquer coisa no ar que me está a deixar muito pouco confortável e, portanto, se me dás licença, vamos abrir alguns sites e outras zonas do teu computador porque a mãe ou o pai entendem que têm a obrigação de ficar descansados em relação a muitos desses aspectos. Eu não vejo qual é o pecado dos pais terem uma opinião sobre a vida dos filhos, mesmo quando eles têm 30 ou 40 anos. Porquê? Mas esse controle... A pergunta é no sentido de perceber se esse controle, essa regulação da utilização, deve ser feita à revelia dos filhos. Não. Porquê é que não pode ser feita em presença dos filhos? É uma questão de lealdade, é uma questão de respeito mútuo. Eu não acho que um pai que vai à socapa ver o telefone ou o computador de um filho, por mais que eu entenda que muitas mães o façam, porque o nariz das mães é imparável e sejamos razoáveis, não sejamos fundamentalistas no meio de tudo isto.
Mas acho que há o lado simbólico. Nós dizermos a um filho, olha, vamos precisar de conversar acerca do que se está a passar. O lado simbólico é absolutamente precioso, porque é, no fundo, um adolescente que até pode ter 1,90 m por 90 kg de peso e achar que é crescido, e de certa forma até é, mas é como se ele sentisse que, independentemente de tudo aquilo que ele sabe fazer, que os pais porventura até nem sabem, os pais, em circunstância alguma, desistem de fazer aquilo que só os pais podem fazer. E às vezes os pais desistem quase por receio, e eu continuo a entender que nós nunca devemos ser cerimoniosos com as pessoas com quem amamos. Nunca. Mas às vezes é muito difícil falar com adolescentes. Não é? Há bocado eu Mais ou estava-lhe a menos. perguntar e estava-me a dizer, não é? Que há perguntas proibidas. Correu bem a escola, o que é que almoçaste? Oh, meu Deus! E eu respondi-lhe, mas isso é a única pergunta que ele me responde, é o que é que almoçou? Porque do resto Não. diz. Mas isso são as mães. As mães, como sabe, são um caso grave, que quando vão buscar um filho à escola fazem sempre as 3 perguntas que fazem com que um filho fique enxofrado, que é como é que correu a escola, tens trabalhos de casa e o que é que foi o almoço. E isto devia ser proibido. Mas é importante saber se a criança se alimentou. Claro que é importante, mas os filhos põem-se sempre naquela postura do género, pá, isto é gestão corrente, vamos guardar-nos só para aquilo que for extraordinário. E, portanto, sabe o que é que eu acho? E eu respondi-lhe há bocado, como está a recordar, que as mães têm um sexto sentido que eu acho comovente. Há tantos tipos de choro diferente, que quando as mães puxam pelo nariz de mãe, que acende um sensor, e identificam o choro no meio da multiplicidade de choros que uma pessoa tem. E, portanto, eu prefiro que as mães ou os pais se guiem pelo sexto sentido. O truque é nós falarmos pelos nossos filhos. Ou seja, os filhos têm, e bem, se quer uma opinião, a convicção que os pais sabem mais, sempre mais, deles do que eles próprios filhos. E, portanto, se os pais fizerem uso disso, eu prefiro que os pais façam aquele registro do género, olha, posso estar enganada, mas eu sinto que... E ponham legendas. Quais são as probabilidades de se enganar? Muito menos do que aquelas que imaginam. Os filhos jogam à italiana. Dão sempre o meio campo aos pais, naquele registro do género, agora mostra que sabes mandar. É simples. E acha que qualquer mãe é um Messi? Não sei. Não. Tenho dúvidas sobre de isso. certeza, eu espero que não seja, porque as mães são muito melhores que os Messis. Oh, meu Deus. Ninguém quer as mães e os pais a fazer habilidades. Querem-nos só a pôr o nariz a funcionar e a espetar com o coração. Passar pela defesa. Não. Os filhos adolescentes têm um truque. Veja bem, os filhos adolescentes pedem colo ao encontrão. Sempre que eles querem colo, dão um encontrão. E, portanto, ainda bem que ninguém nos está a ouvir, porque se quer um truque que vale para os filhos como para o pai dos filhos, porventura, o truque é, sempre que alguém, muito importante para nós, está tipo ouriço assustado, quando nós nos chegamos ao pé dele, e nós devíamos ser proibidos de perguntar o que é que se está a passar, porque as pessoas que nós amamos têm a ideia que nós somos tão finos a adivinhá-las que vamos direitinhos às legendas. E, portanto, em vez de perguntar isso, aceita um conselho, sente-se no sofá, intime-o a sentar-se consigo, dê-lhe 10 minutos de corpo de mãe, sem palavras. As mães têm uma dificuldade imensa. E ao fim de 10 minutos diga assim, pronto, agora vai à tua vida. E depois vai ver se ele não fala. Vale para os pais dos filhos, etc. É fácil. Vou experimentar. Vou. Sem dúvida. Bom dia, Edgar Caetano. Eu queria só fazer uma pergunta sobre o meu filho de quase 8 meses, eu sim, de 7 meses. Eu não quero que ele se vicie nas novas tecnologias, mas a verdade é que quando preciso que ele esteja um bocadinho sossegado, um iPad e um Baby Shark é ótimo. Hoje são 10, não é? Diga? Hoje são 10? Hoje são 10. Não, era ótimo até ao dia 10. Mas é errado fazer isso? Porquê? Pois bem, nós somos equipamento de base. Nós somos animais fantasticamente audiovisuais, portanto não se trata de uma cruzada contra o audiovisual.
mas veja a ironia dos tempos que nós vivemos. Nós passamos a vida a dizer que somos uma sociedade de informação e na verdade, nós temos no nosso bolso a enciclopédia mais magnífica do mundo, ao nosso dispor. É uma coisa verdadeiramente comovente. E depois, quando nós entramos num restaurante ao fim de semana, o que é que você tem? O pai a consultar as últimas notícias, a mãe, porventura, no Facebook, um dos filhos a navegar nas redes sociais e outro a fazer jogos online. E, portanto, nós estamos a criar um mundo estranho. Eu acho que um jornal como o Observador devia ter alguma obrigação social a este nível. Acho delicioso que o Observador faça assim, que por cima o logotipo é fortíssimo, que o logotipo do jornal, qualquer coisa do género, o jornal Observador recomenda que neste restaurante se desligue o telefone na hora do almoço. Acredite. Não, recomenda não é proibido. Percebe? Porque a determinada altura eu acho muito importante que um filho de 8 meses sangue, se enfureça, que ache que a vida é uma chatice quando de repente a mãe ou o pai não têm todos os apelos do mundo. Acho fundamental que ele aprenda a viver com alguma frustração. Acho magnífico que a mãe e o pai às vezes percam a cabeça e digam mas não há paciência para este filho e essas coisas todas. E, portanto, sossegá-lo como se lhe estivéssemos a dar uma segunda chupeta para que ele estivesse quietinho e calado, devia ser proibido. Pessoas quietinhas, sossegadinhas e caladinhas, meu Deus, devia ser proibido. E eu acho que nós devíamos pôr isto à entrada das escolas. Porque acho que as escolas imaginam que as crianças saudáveis têm que estar sossegadinhas, quietinhas e caladinhas. Isto é um atentado à humanidade. Mas, portanto, pode começar no dia 10. Vai a tempo. Filomena. Sou eu. Eu tinha uma pergunta que não é esta que vou fazer já, porque na sequência do que o doutor disse, eu tenho uma pergunta que me assusta, também de uma jovem adulto, ou seja, pós-adolescente, e muitas vezes questiono-me se exatamente essa história deles hoje em dia estarem quietinhos, sossegadinhos, não lhes retirou um bocadinho aquilo que nós tivemos, ou que eu tive em criança, que era ir a pé para a escola ao longo de quilómetros, correr, saltar na rua, brincar, se não lhes tirou um bocadinho essa vontade de gastar energias lá fora, e se depois o facto de eles estarem presos em casa e sem tanta energia gasta, os transforma de vez em quando em obcecados por algumas questões, claro, que os leva a brincar em jogos de risco como este do Baleia Azul. Eu às vezes fico um bocado sem jeito quando as escolas, de uma forma muito orgulhosa, dizem as nossas crianças utilizam todas um iPad, porque voltámos à vista na ponta dos dedos, o que eu acho magnífico, porque durante muitos anos as crianças que chegavam à escola iam equipadas com a vista na ponta dos dedos e a perguntar porquê, e as escolas muito rapidamente encarregavam-se de pôr isso na prateleira como se fosse perigoso. Mas eu acho que é bom que nós possamos perceber que nós aprendemos com o corpo, não contra o corpo. E eu acho mesmo uma falta de bom gosto que haja uma espécie de epidemia atípica de crianças hiperativas e com déficits de atenção em Portugal e ninguém para 5 minutos para perguntar assim, porquê? Bom, esta epidemia começou quando começámos também a banalizar o tempo de escola. Há muitos meninos, até ao 9º ano, num país que discute os horários da função pública encolhidos para 35 horas. Não sei se está a ver. Há muitos meninos que passam na escola 55 horas por semana. Quem é que se chega à frente para dizer que escola demais faz mal? Ninguém. Bom, nós temos pacotes de aulas positivas sobre pacotes de aulas positivas de 90 minutos. Qual é a relação de custo-benefício que isso tem para a aprendizagem das crianças? Mais atividades extracurriculares. Mas ponha mais. E quem é que aguenta 90 Neste minutos momento, sentado a ouvir? há muitas escolas que têm como pérola as crianças terem recreios de 5 minutos. São supersónicos. Portanto, antes eram 10. 10, faça as contas, dava 3 minutos para ir à casa de banho, 3 minutos para comer o pão e 3 minutos para brincar. O minuto restante era para os trocos. Já de si era uma coisa faraónica. Brincar em 3 minutos é uma coisa faraónica. Neste momento estamos nas aulas, nos recreios de 5 minutos. No meio disto tudo, nós de antes tínhamos aulas de manhã e, portanto, até era razoável que tivéssemos trabalhos para casa. Neste momento,
Há crianças que fazem os trabalhos de casa a partir das 8 da noite. Qual é a relação de custo-benefício para a aprendizagem? Nenhuma. E nós entramos nesta onda toda, são as crianças mais sedentárias que a comunidade europeia está a produzir e, portanto, de repente criou-se esta ideia de que elas têm que ser bacteriologicamente puras. E não se diz com a clareza que se devia dizer que as crianças saudáveis andam à bulha. Precisam de ser agressivas com maneiras, com lealdade e com maneiras. Precisam de limpar o pó ao colega de 8 ou de 9 anos para que depois, quando têm 30 ou 40 e são deputados, não façam aquelas más figuras que os deputados às vezes fazem. Há ex-primeiros ministros que dão palmadões na mesa, coisa que nós não admitiríamos aos nossos filhos em casa, e falam em cima dos outros e apupam de uma forma gratuita, mal educada, portanto. Porquê? Porque estas pessoas nunca andaram à bulha e nunca aprenderam a ser agressivas com lealdade e com maneiras. E fomos nós pais também que perdemos um bocadinho o instinto e que Não, o instinto não podemos vê-los cair de uma árvore e fazer um arranhão, que não vamos a correr para este especialista, para aquele. Consultemos vários psicólogos, vamos a correr para vários gente... não. Corremos para pessoas com opiniões contraditórias e sigamos essa lógica de andar a correr para todo lado e ouvir 500 opiniões e ler 500 opiniões na internet para educar os nossos filhos também? Eu tenho medo dos pais que pedem muitas opiniões. Eu não tenho nada contra o contraditório, que fique claro. E que navegam por muitos sites porque a determinada altura parecem estar a pôr em segundo plano toda a sua sabedoria de pais. A sabedoria de pais não é um equipamento de base. O sexto sentido não é um equipamento de base nas mulheres, é um equipamento de opção nos homens. E a sabedoria traduz-se nesta intuição dos pais, que eu acho que às vezes eles não escutam. Quantos pais é que eu ouço dizerem: eu acho que o meu filho de 14 anos não devia sair até às 2 da manhã, mas os colegas todos saem. Bom, mas então se acha que não deve, porquê é que ele sai? Por exemplo. E, portanto, eu não acho que nós estejamos com o nosso sexto sentido constipado. Acho que às vezes damos tanta importância a um mundo tão tecnocrático e tão burocrático que de repente esquecemos que o mundo continua a ser feito de pessoas que são hoje muito semelhantes àquilo que eram. Eu, se pudesse mandar um bocadinho, eu tenho medo que algumas pessoas agora fiquem muito zangadas comigo, meu Deus, mas paciência, eu quase reabilitava a obrigação das crianças comerem o queque a meio do recreio sem lavarem as mãos. Por exemplo, crianças saudáveis têm obrigatoriamente que se sujar. Oh, meu Deus, e partir a perna de vez em quando. Por uma razão simples. Nós estamos a produzir crianças tão bacteriologicamente puras que, de repente, nunca houve tantas situações imunoalergológicas como existem. E pior que tudo, estamos a dar a ideia que a escola é o mais importante da vida delas. Não é. Não é. A escola da vida é muito mais importante e nós estamos-lhes a tirar a escola de vida. E estamos a tirar o brincar, que é o sítio onde se, ali, põem a levedar todas as aprendizagens e, portanto, Mas nós podemos dizer isso. Temos a obrigação de dizer isso. Mas há um manancial de literatura que orienta os pais para isto e para aquilo. Eu estou à espera do livro Ensina o seu filho a respirar em 10 dias, porque ensina a dormir, ensina a pensar, ensina a comer. Assim, não dê o brócolis antes de dar a cenoura. Não faz... Nem sempre os órgãos de comunicação social entrevistam as pessoas certas. É verdade, é verdade. Oh, meu Deus, eu percebo perfeitamente a inquietação dos pais, mas quem é que são os pais que não querem que os filhos cresçam sem sofrimento? Todos nós queremos. Agora, a dor faz parte do crescimento e se os nossos filhos não experimentam a dor, nunca vão inocular e, portanto, nunca vão aprender a ter tolerância à dor. E, portanto, eu costumo, tentando desdramatizar, dizer assim, pronto, quais são os pais saudáveis? É um bocado como nos antibióticos. Aqueles que fazem mais maneira de 8 em 8 horas. Depois digo sempre assim, bom, se ainda não chegou lá, não perca a esperança, está sempre a tempo. Doutor, mas o que é que faz com que pais que cresceram na década de 80 e que estavam habituados a subir a árvores, a cair, a sujarem-se,
E de 60 também. O que é que faz com que estes pais, nos dias que correm, não deixem as suas crianças cair, de subir ao baloiço, andar a brincar no meio da terra? Porque é que nos tornámos tão obsessivos com as bactérias, com este medo que as crianças se magoem? O que é que mudou? Eu acho que os pais têm de tal forma a ideia que querem ser melhores pais que os seus próprios pais, que a determinada altura ficam muito inebriados nesse narcisismo que não vale a pena. Não vale a pena. Os nossos pais podem ter feito muitos erros, e fizeram. Voltamos à história das 8 em 8 horas. Claro que num primeiro filho, como dizíamos no início, nós não o deixamos fazer aquelas asneiras todas, e depois, à medida que nós crescemos, eles, enfim, reabilitam-se para o ritmo saudável. Mas a determinada altura, os pais querem muito criar quase sucessores do que propriamente filhos. Querem uma versão tão melhorada dos próprios pais, querem que os filhos sejam tudo aquilo que os pais não foram, que até determinada altura é legítimo e é bondoso, que depois não fica muito claro que vida é que os filhos estão a viver. Se é a vida deles, se é a vida que a mãe e o pai traçaram para eles. O exemplo mais banal qual é? A vida infernal das crianças que são boas alunas. Se uma criança tem o azar de ser boa aluna, o azar entre aspas, não fiquem zangados. Ai, ai, ai. O azar de ser boa aluna. E se tem o azar de tirar boas notas a tudo, se não vai para a medicina, para a gestão e agora para a engenharia aeroespacial, que é o que está a dar, bom, é um inferno em cima dela, porque de repente não se pode ir atrás de uma paixão. E os pais têm que perceber que o mundo melhora não é quando fazemos clonagem de pessoas, é quando nós criamos pessoas absolutamente singulares. E as pessoas singulares são o quê? São aquelas que cruzam a história da mãe, a história do pai, de repente todos os acidentes que tiveram no percurso. Diga. Acha que os pais estão a ser demasiado exigentes? Ou seja, esta quase também, digo mais uma vez, obsessão para que os filhos vão ao futebol, à natação, à música, às artes visuais. Estamos a querer que os nossos filhos sejam os supra-sumos em tudo. É saudável para as crianças terem todos os finais de tarde ocupados? Não. Ni. Programados, neste caso, não é? Não, veja assim, eu acho que devia ser obrigatório, quando os pais fazem aqueles horários todas as semanas, ok, estar lá o horário da escola, mas é obrigatório que as crianças tenham de brincar 2 horas por dia. 2 horas por dia, tempo livre, portanto, que eles façam das 2 horas o que muito bem entendam. 2 horas não é demais. É tipo vitamina do crescimento, ajuda a crescer como mais nada. E depois, no resto do tempo, que os pais preencham isso de acordo com aquilo que entendam que é útil. Eu acho que, por exemplo, há demasiadas crianças a ter explicações neste país. Porquê? Porque as escolas não funcionam, é? Porque a determinada altura devíamos perguntar porquê. E, portanto, uma atividade física e uma atividade desportiva, por favor, é tão importante como a escola. O ensino artístico também. Um dia, num país mais amigo das crianças, nós não vamos só dar importância a isso. Eu não devia dizer, se calhar, mas paciência. Não vamos só dar importância a isso quando se trata de fazer provas de aflição, ou nos 15 dias antes, como aconteceu em muitas escolas, que de repente fizeram ali uma formação física à pressa, quando no resto do tempo não a têm, e vamos dar uma paridade às disciplinas, porque a educação física é tão importante como português e matemática, porque é que há de ser uma atividade de segunda, não é? Agora, eu acho que a escola não precisa de tantas horas para que as crianças aprendam. As crianças não precisam de tantas horas para terem níveis de aprendizagem ao nível daquilo que se passa noutros países. Têm que brincar todos os dias. Brincar não pode ser uma atividade de fim de semana ou uma atividade de férias. Em que mundo é que nós andamos? E preencher dentro do que é razoável tudo o resto. Tudo o que é demais faz mal às crianças. Creio que temos mais algumas perguntas de leitores, não é? Outro dos temas que causa muitas dúvidas, parece, tem a ver com o início da idade escolar, depois do infantário, não é? Primeiro ano, segundo ano.
e há aqui algumas questões. O Bernardo Dalt enviou-nos um e-mail que diz: o meu filho de 5 anos tem muito receio de errar. Na escola quer fazer as coisas bem feitas e quando chega o momento de fazer trabalhos bloqueia e fica em pânico. A Inês Barbosa escreveu: recebi há dias a avaliação da escola sobre o desenvolvimento da minha filha, que tem 5 anos, e a educadora escreveu insistentemente que ela é envergonhada em grupo. E a Gabriela Pilkington diz: o meu filho tem 6 anos, é um miúdo saudável e curioso, no entanto não gosta das brincadeiras típicas de rapazes e é demasiado exigente consigo mesmo. Quando lhe ralhamos porque se porta mal ou quando não consegue fazer um exercício do trabalho de casa, diz que se odeia. Bom, eu acho que é ótimo que os pais percebam que o exercício da demagogia não é um território exclusivo dos políticos. As crianças, quando decidem ser demagógicas, dão 10-0 ao melhor dos políticos. E, portanto, não há nada que faça melhor aquele efeito de meter o pai no bolso do que um filho virar-se para ele depois de nós nos zangarmos e dizer assim: eu odeio-me, eu não me presto. Porque, de repente, o pai, em vez de rosnar com fúria de pai ou de mãe, põe-se tipo gelatina do Royal e dizer: oh meu Deus, o que é que eu estou a fazer? E, portanto, não. As crianças gostam todas de ganhar, meu Deus, mas quem é que não gosta? Todos nós adoramos ganhar. E, portanto, elas só vão aprender a perder a partir do momento em que nós as obriguemos a aprender a perder. E, portanto, é saudável que uma criança chegue à escola e se ponha num registro mais ou menos aristocrático do género: eu sou o dono da bola, ou é como eu quero ou não é? É, num primeiro momento. Tanto é que os nossos filhos, nos primeiros tempos de escola, chegam a casa e dizem assim: eu não tenho amigos. Que é qualquer coisa que faz com que a mãe acenda todos os sensores e pense: mas o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é uma coisa simples. As crianças saudáveis, quando chegam à escola, põem-se exatamente da mesma forma que fazem em casa, do género: cheguei, e agora façam um favor, o mundo para e deve vir ter comigo, e quando o mundo continua a ter uma velocidade de cruzeiro, as crianças saudáveis pensam assim: mas o que é que se está a passar? E, portanto, as crianças saudáveis às vezes fazem aquilo que eu acho delicioso, do género: eu não sou bom a jogar à bola, logo vou brincar com as meninas, ou vou brincar com os mais velhos ou com os mais novos. Os mais velhos tomam conta de mim, eu tomo conta dos mais novos, e a coisa fica ela por ela. Eu não dou conta das minhas fragilidades. Tudo isto é saudável. Tudo isto é saudável, desde que os pais não se ponham a valorizar aquilo que talvez não seja tão valorizável assim. Quando um filho chega à casa na sua versão de Calimero, o mundo uniu-se para me tramar, a mãe ou o pai devem partir a dor ao meio e depois, com o tal sensor, perceber até que ponto é que ele está a ser um bocadinho batuteiro ou não. As crianças saudáveis são todas um bocadinho batuteiras, que fique claro. Mas é muito importante nós percebermos que a melhor forma de nós ajudarmos os nossos filhos a ganhar é obrigá-los a aprender a perder. E às vezes, quando nós estamos a brincar em casa com eles, eu acho delicioso aquele movimento deles virarem literalmente o tabuleiro, do género: oh que maçada, agora que eu estava a perder, isto saiu do sítio. Porque quando eles fazem isso, nós não devemos condescender com a bondade dos pais. Os pais são as pessoas mais inacreditavelmente bondosas do mundo, mas em algumas circunstâncias têm que ter músculo. E, portanto, eu aqui não iria condescender, com a certeza de que as crianças, entre entrarem na escola e aprenderem a conviver, vão ter que aprender a ser um bocadinho agressivas com maneiras. Ou seja, é um bocado que o desporto é uma alegoria fantástica da vida. Vão ter que aprender a mostrar os pitons, a meter o ombro, como se diz na gíria do desporto, a comer a relva quando é preciso, a irem atrás de uma paixão. E era muito bom que os pais percebessem que a raiva é um ansiolítico e um antidepressivo do que há de melhor. Quando nós perdemos, cerramos os dentes e dizemos assim: macacos me mordam se eu não vou lá para ganhar a seguir, isto é o que há de mais, é dos melhores fatores de crescimento das crianças, ao qual nós nem sempre abrimos a porta porque temos medo que os nossos filhos, sempre que estão um bocadinho tristes, mesmo quando são demagógicos, isso os possa traumatizar. Não traumatiza.
Eu não sei quem é que inventou esta ideia de que as crianças saudáveis não podem estar tristes, mas nós devíamos ser claros. Nós nunca aprendemos a ser felizes se não aprendermos a viver com a tristeza. A tristeza é mesmo o melhor antidepressivo do mundo. Mas há ali outra questão que foi... Desculpa, Filomena. Este tema, porque eu acabo por achar preocupantes e por experiência pessoal alguns ataques de pânico e sentimento de desespero quando está perante não conseguir fazer alguma coisa, ou quando não consegue atingir os objetivos que são muito elevados, ou não consegue desvalorizar a importância desses objetivos e achar que um dia vai ter 20 e no outro dia há de ter 18,5, mas não tem um ataque de pânico porque não tem sempre 19,5. Como é que se lida com essa baixar de expectativas? Pondo bom senso nos pais e nas escolas. Eu acho que nós estamos a criar... Nós criamos as crianças mais saudáveis que a humanidade já produziu, mas depois nós vamos-las estragando com publicidade enganosa. Veja o que as mães dizem, sempre as mães, portanto. As mães, com a clareza com que só as mães sabem colocar estas coisas, costumam pôr as coisas assim. Eu não quero que o meu filho não seja o melhor. É mentira. Qualquer mãe ou qualquer pai secretamente baba-se quando o filho é o melhor. E depois dizem assim, mas seja o que for que ele escolha, como se ele pudesse ir a jogo em qualquer área, o que também não é bem verdade, eu quero que ele seja bom naquilo que faz. Como? Mas os pais são sempre bons naquilo que fazem? Uau! E, portanto, quem é que é bom aos 18 anos, aos 13, aos 14, aos 15 ou aos 23? Ninguém. Meu Deus, mas que mundo é que nós estamos a criar? E, portanto, nós passamos a vida a criar uma publicidade enganosa que não é verdade. Pomos pó de arroz nas notas, fazemos 30 por uma linha para chegarmos à conclusão que para chegarmos àquilo que as mães, uma vez mais, me dizem com o olhar mais ternurento do mundo. Às vezes dizem-me assim, eu às vezes até estou a ficar preocupada, eu até fico mesmo preocupada, porque a educadora do meu filho disse que ele era sobredotado. E depois riem-se. E eu fico de coração partido. Fico de coração partido e digo assim, olha, não fique zangada comigo, mas todas as crianças, se não forem devidamente estragadas pelos pais, são sobredotadas. E as mães... Seu filho não é especial. Não é especial, mas não precisa de ser sobredotado para ser especial. E depois as mães dão uma luta imensa e dizem assim, pronto, como quem diz, vá, eu até lhe dou essa. Mas eles têm uma personalidade muito forte. E eu aí fico... Não digo. Olha, mas sabe, aquilo a que nós chamamos uma personalidade muito forte é uma definição muito urbana de crianças teimosas. É mais simples. E, portanto, claro que todos os pais querem muito que os filhos tenham sucesso. Eu entendo isso. Mas o que não é razoável é que os pais criem a ideia que as pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que têm sucesso muito depressa. Porque às vezes o sucesso à escala dos pais é razoavelmente claro. É ganhar muito dinheiro num mais curto espaço de tempo. E isto não é verdade. Quem são aquelas pessoas que se distinguem no jornalismo, na psicologia, em tudo na vida, são aquelas que tiveram que errar, que se engasgar, até que descobriram ali, num percurso profissional, a síntese de todas as características pessoais que depois põem a render pela vida fora. Mas ali, quando o Tiago fez aquelas 3 perguntas dos 3 leitores, houve ali uma coisa que me chamou a atenção, que falavam 2 crianças de 5 anos, sim, mas as 2 de 5 com trabalhos de casa. Eu acho que devia ser proibido. Mas eu não quero ser... Não, mas aos 5 anos tem trabalhos de casa na pré-primária? Sim. Eu conheço muitos jardins de infância onde as crianças têm trabalhos de casa e pior, que há trabalhos de casa também para pais, que eu acho delicioso. Não, aliás, é pior, há colégios onde há aulas suplementares para mães, para ensinarem as mães a estudar pelos filhos. Eu acho que as pessoas, a certa altura, têm que parar. O quê? Sim, como é que é? Mas isto acontece. Aulas para os pais, para os ensinar a estudar com os filhos? Para pais não, só para as mulheres. Agora, há uma questão que eu acho que está nas entrelinhas do que estava a dizer e que acho que é muito importante. Eu cada vez conheço mais pais
que põem as crianças no ensino obrigatório unicamente nos 7 anos, com um argumento simples, porque a partir daí deixam de poder brincar. E eu acho que isto, veja como o mundo é tão injusto às vezes. Para um jogo como a Baleia Azul, com toda a legitimidade, houve um bruá imenso das autoridades, o que é que se está a passar, com toda a legitimidade. E que perante estas situações, que nos deviam obrigar a parar a dizer assim, mas brincar é ou não é um património da humanidade? De repente, fica toda a gente a assobiar para o ar e há inúmeras crianças que têm trabalhos de casa no jardim infantil, não brincam a partir do momento em que entram no ensino obrigatório e, portanto, eu costumo pedir, era engraçado que tivesse o logotipo do Observador por baixo, assim, que à entrada dos jardins de infância houvesse um treino muito grande, a dizer assim, é proibido ensinar a ler e a escrever no jardim de infância. Proibido. Punhamos as coisas no bom senso que elas deviam ter. Mas não é o que se passa em muitos momentos. Não é por vontade das educadoras. As educadoras são um enclave de saúde mental que existe no sistema educativo. Mas é pela pressão das escolas e às vezes pela pressão dos pais. É bom que nós tenhamos uma regra que eu acho que todos nós percebemos E pela pressão também da sociedade. Qual sociedade? Não. A sociedade quer pessoas cada vez mais pedidas, cada vez mais autónomas, cada vez que saibam pensar melhor. E nós estamos Mas é isso que não faz sentido, não é? Quando nós percebemos o que é o mundo de trabalho, os pais destas crianças e destes adolescentes trabalham, não é? Têm os seus trabalhos, percebem que skills, que coisas é que têm que fazer, como é que têm que saber procurar, como é que têm que chegar a uma entrevista, como é que têm que saber falar para uma pessoa que não conhecem e que querem convencer a contratá-la. Mas depois também, às vezes, são esses pais que acham, e que não se queixam sequer, não é? Que acham lindamente que o seu filho de 12 anos, em vez de estar numa aula de ciências a explorar imensas coisas e ouvir falar de temas que o deviam interessar tanto, está a decorar nomes de rochas como se não existisse internet. Estamos na idade, literalmente na idade da pedra, não é? Ou seja, aquilo que nós estamos a dar às nossas crianças, as ferramentas que lhes damos, com a forma como a escola está organizada, são ferramentas que vão servir para quê? Quando elas chegarem eu à idade estava com adulta. esperança que não me perguntasse isso, porque aí eu ficava mais protegido. Mas veja, eu não tenho dúvidas que a escola é só a invenção mais bonita da humanidade. A família não é uma invenção da humanidade. É aquilo que resulta da nossa fragilidade humana e é uma solução brilhante de inteligência. Mas a escola é uma invenção muito bonita da humanidade. Aquilo que eu acho arrepiante é que a escola no século XXI funciona com os mesmos princípios com que ela foi imaginada no século XIX. E eu acho até delicioso que às vezes as escolas digam assim, não, mas nós temos iPads e quadros interativos. E depois, as crianças do século XXI não têm nada a ver com as crianças do século XIX e com as crianças do século XX. As crianças saudáveis aprendem do todo para a parte. A escola ensina-os da parte para o todo. As crianças, quando leem um texto ou veem um quadro, interpretam primeiro e leem depois. Ou, se preferir, interpretam em tempo real. O que é que a escola faz? Exatamente o contrário. E, portanto, a escola vai fracionando os saberes, como se, de facto, a geologia, a biologia, o português e a matemática fossem territórios à parte. Por favor, quando diz assim, amo-te, Teresa, quando diz qualquer coisa que vem de dentro de si, isto é uma fórmula de síntese que vale tanto como a resolução de uma equação matemática. Nós podemos ensinar as crianças a pensar a matemática através do português e vice-versa. Tudo se mistura. E o que é que a escola faz? Faz tudo em frações, como se assim é que fosse aprender. E, portanto, eu tenho medo que este tipo de escola esteja a estragar as crianças. Contra a vontade dos pais, seguramente contra a vontade dos professores. E, portanto, é na altura de nós, de uma forma... Mas porquê é que nós não ouvimos os professores a falar disso claramente? Porquê?
Porque a escola... E nem os pais. Mas eu digo... Tem experimentado ir a reuniões de pais nas escolas? Tenho. Portanto, E até nem disciplina... sou maltratado. Não, eu também não. Mas o que é que falamos? Disciplina, Mas a notas disciplina, da comida, normalmente fala-se imenso da comida, mas ninguém fala, ou melhor, do tempo que eles passam dentro de uma sala de aula. Quem é que contesta as aulas de 90 É minutos? verdade. Quem? Mas agora, sem ser, enfim, politicamente correto, nem se trataria disso. Acho que era uma ofensa a vocês todos. Eu acho que a comunicação social tem um papel muito importante a este nível. Porque os pais não andam tão distraídos. Basta ver, imagino eu, a quantidade de pessoas que depois circulam nos materiais que põem à disposição dos pais. Não andam distraídos. Agora, sejamos razoáveis. Quem anda distraído é quem, no fundo, tutela a educação. Porque faz sentido que nós hoje estejamos a formar licenciados em matemática, licenciados em biologia, licenciados em geologia, etc, 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 e que eles nos próximos 55 anos se transformem em professores sem que se faça como se faz nas outras áreas das profissões, formação e exercício, que se deem as ferramentas aos professores para que eles possam crescer de forma sustentada. Não. Como é que é possível fazer reformas educativas que não pensam as crianças e, de repente, se esqueçam dos professores? Bom, nós estamos num mundo, num país, nomeadamente, em que os médicos podem ir a congressos e durante o tempo de trabalho sem que isso conte para descontar nas próprias férias, porque toda a gente assume que é uma bênção que eles desenvolvam recursos e competências. Mas os professores que querem fazer isso são um bando de malandros e, portanto, quando muito, pagam a formação e ao fim de semana. E, portanto, nós desprezamos completamente a formação dos professores. Os professores passam a vida a dizer que adoram ser professores, mas estão cansados de ser professores porque eles são desconsiderados a torto e a direito. E, portanto, quem pensa a educação, peço desculpa, eu não percebo onde é que tem andado. Bom, não é verdade que há alguns colégios batuteiros, eu não disse que todos os colégios são, mas não é verdade que há alguns colégios batuteiros que põem tanto pó de arroz nas notas que as enviesam 5, 6, 7, 8 valores. Não é verdade. Onde é que têm estado as coimas para estes colégios? Qual é que é a posição pública dos cidadãos em relação a quem é batuteiro na educação dos filhos? Nenhuma. E, portanto, é a altura de um Ministério da Educação, e já agora do Sr. Presidente da República, que pode fazer um pacto de regime. Eu não entendo. Bom, o que é que tem de supérfluo os vários partidos sentarem-se com quem tem pensado a educação ao longo dos tempos e dizerem assim, o que é que nós queremos da educação nos próximos 20 anos? Porque é que isto é atentatório daquilo que separa as opções ideológicas das pessoas? Não é. E, portanto, nós temos, porventura, um modelo escolar que tem muito século XIX, muitos professores que ainda estão muito mais do que eles desejariam no século XX e as crianças estão no século XXI. Como é que a educação pode funcionar assim, de maneira a que se adequa aos tempos que correm? Não adequa. Não adequa. Aliás, veem, se calhar há aqui muitos jovens jornalistas que quando chegam não são jovens jornalistas, são aristocratas. E nós dizemos assim, olha, faça isto. E eles dizem assim, porque é que eu não fiz? Porque não me disse exatamente como é que eu havia de fazer. E de repente nós criamos todo um universo. E depois, finalmente, lançamos-los na vida, quando estivemos a trabalhar, para que muitas vezes eles não tivessem a escola de vida que todos precisamos de ter para aprender. O que é que se ganha com isto? Muito pouco. Quem é que... é a Sílvia que está ali atrás. Olá, Eduardo. Eu tenho uma pergunta. Há pouco mencionou que os pais devem ajudar os filhos a lidar com o erro. Mas como é que podemos ajudar as crianças a lidar com a frustração? Frustrando-as sempre que elas precisam de ser frustradas. Ou seja, eu gosto muito quando os pais se chegam à frente e têm aquela frase que de repente parece ter-se tornado proibida. Porque é que eu entendo que não deves fazer isso? Porque eu acho que não deves. Mas se quer 2 conselhos práticos, ponha as coisas assim. Pronto, eu acho que já passou 1 hora, não já? Já. Eu tenho medo de começar a resvalar para o que não devo. Ponha as coisas assim.
Os pais bondosos deviam ser proibidos de explicar, de justificar e de negociar as regras com os filhos. Porquê? Porque nós não ganhamos nada com isso. Porque os filhos, quando estão a olhar para nós, estão a medir-nos pelos nossos exemplos e, portanto, se nós exigirmos em função dos exemplos que lhes damos, não percebo para que é que ainda assim temos que estar a explicar tudo ao pormenor, como se estivéssemos a pedir licença para sermos pais. Segundo conselho, os pais estão autorizados a avisá-los 2 vezes e estão proibidos de avisar 3. Claro, qualquer criança saudável comporta-se como uma confederação sindical. Está a ver os sindicatos da função... Está a ver porque é que eu tenho medo de falar demais? Está a ver os sindicatos da função pública em relação aos direitos adquiridos? As crianças são assim. E, portanto, se a mãe chama 8 vezes, uma criança saudável pensa assim, calma, para já, nas 8 vezes ninguém mexe. E depois a coisa bem conversada, quem chama 8 chama 10. E, portanto, eu prefiro que os pais avisem uma, avisem 2 e à terceira se passem. E passarem-se, se é eventualmente a questão que tem na cabeça, é levantarem-lhe a voz, abrirem-lhe os olhos, respirarem para cima dele, explicarem-lhe onde para a polícia e se no limite dos limites tiverem que lhe dar uma palmada no rabo para dizer assim, olha, se eu tiver que te dar uma pequena dor passageira para eu te proteger de muitas dores pela vida fora, eu faço. E, portanto, se nós introduzirmos alguma frustração em suaves prestações, acredito que as crianças aprendem a tolerar a frustração. Sem o fazer, é como as vacinas. Se não o fizermos... Obrigada. Para voltar aqui aos nossos leitores, só mais uma vez. Há pouco falávamos de crianças com 5, 6 anos, no início da idade escolar. Há outra questão que parece, acho que é natural, que incomoda os pais, e houve alguns a falar disto, que é quando os filhos chegam aos 12, 13, 14. A Elvira Santos pergunta como ajudar uma criança de 12 anos com medo de ir à escola. A Manuela Silva diz como fazer com uma criança que tem uma depressão aos 14 anos e que só quer estar sozinha. A Xana Ravara conta uma história de... Foi imigrante, voltou, o filho não se adaptou no país onde estavam, quando voltaram também não se adaptou cá, tem mais ou menos a mesma idade, tem 12 anos. E o Dionísio Sousa diz que é pai de um filho adolescente com 13 anos, que se tem tornado muito fechado, não conta nada do seu dia e em contexto de sala de aula tem confrontado as ordens dos professores. Todos eles perguntam como é que podem abordar estes assuntos. Veja, sem fazermos disto uma regra fechada, é muito bom que nós tenhamos a noção que é muito difícil ser adolescente e às vezes é muito difícil ser filho e adolescente. Porquê é que é muito difícil ser adolescente? Bom, porque aos 12 o corpo leva um safanão imenso. De uma forma, porventura, mais exuberante nos rapazes, que às vezes num ano crescem 15 centímetros, que de repente ficam com um nariz maior que sei lá o quê, que ficam com uma densidade de borbulhas por centímetro quadrado assustadora, cujas hormonas ficam completamente fora de controle e, portanto, até a oleosidade do cabelo parece ficar desgovernada e que passam horas e horas a despentearem-se a preceito para se esconderem atrás do cabelo. Mas a adolescência, aos 12, nas raparigas não é melhor. Eu gosto mais do grupo dos rapazes, porque tem uma linguagem imprópria para ouvidos de pais, muitas vezes, porque às vezes acabam à pancada, mas depois no fim da tarde jogam todos à bola e aquilo corrige-se. Enquanto muitas vezes os grupos das raparigas aos 12 são muito duros. O exemplo típico disso é o balneário depois da educação física aos 12, em que umas raparigas já têm caracteres sexuais secundários e outras estão muito longe de os ter. E depois há aquelas farpas que faz parte um pouco destas idades e que são muito esmagadoras.
Se puser a conta aos 14, estamos a tentar sintetizar, criando aqui um arco, aos 14 as coisas são diferentes. Aos 14 a sexualidade bate na cabeça. E é saudável que as crianças não saibam o que é hão de fazer com ela. Eu fico escandalizado com a maneira como se fala de sexualidade na escola. Dizer aos adolescentes que a sexualidade é tão natural como a sede é das coisas mais obscenas que eu já vi. É estar a confundir, porventura, cio e sexualidade, que são coisas levemente diferentes. Mostrar aos adolescentes, houve uma altura que era um máximo, o coito dos hipopótamos, dando a entender que é uma coisa natural, com todo o respeito pelos hipopótamos, que até têm alguns lados simpáticos, tenhamos bom senso. E, portanto, a sexualidade desorganiza-os e é saudável, apanha-os ali pelo 8º ano. O 3º ciclo já de si é muito exigente e muito desorganizador, digamos assim. Portanto, é natural que os adolescentes saudáveis constipem as notas no 8º ano, porque não sabem o que é hão de fazer e, como agravante, de repente aparece uma mãe com um coração imenso que abraça um filho como só as mães abraçam e de um dia para o outro, porque às vezes é mesmo de um dia para o outro, de repente o filho vira uma tábua. Naquele registro do género, eu agradecia que não me abraçasse, e depois os pais saudáveis fazem uma coisa que devia ser proibida, que é, levam um filho até à escola, mas não é até à porta da escola. É até um quarteirão antes, que é para dar a entender que eles são autónomos. Aos olhos de quem? E depois, aos 16, já agora, a adolescência sobe um bocadinho à cabeça, porque estes solavancos já passaram e eles são donos do mundo. É normal que sejam donos do mundo, mas isso apanha às vezes a entrada no 10º ano, às vezes já passou, que é quando os miúdos são geniais em setembro, porque têm a ideia que já limparam as disciplinas que lhes davam dores de cabeça, e às vezes em novembro já estão em pré-reforma em relação aos sonhos, porque as primeiras notas foram um desastre. E, portanto, estes solavancos são saudáveis. Eu tenho medo que às vezes os pais confundam um adolescente triste com um adolescente deprimido. Mas é bom que tenham uma noção que às vezes o corpo é um empecilho e, portanto, é normal que eles às vezes estejam muito zangados com o corpo e daí com a vida. Não faz sentido que os pais entendam que os adolescentes não gostem de ir à escola. Não é porque gostem da escola, é porque adoram os recreios e o caminho para a escola. E, portanto, é muito importante darem-se conta que se um adolescente diz hoje não vou à escola, isso nem é negociável. Sendo certo que o pai e a mãe têm que acender uns sensores para perceber assim o que é que se está a passar na escola, com os colegas ou com alguns professores, para que se chegue a um limite destes. Tenho medo que muitos pais vacilem e às vezes eu sou confrontado com adolescentes que não vão à escola há 2 meses. Não pode ser. Se fazermos disto um bruá, não pode ser. Significa que os pais estão ali num registro aflito. Tirem-me daqui, o que é que eu faço com isto? E, portanto, tentando pôr algumas regras nisto. Mas não é um sinal, peço desculpa interromper, não é um sinal... Uma coisa é eles dizerem, a escola é uma seca. Ai, quem me dera não ter aulas. Ai, estão quase a vir as férias. Mas é diferente acordar de manhã e dizer, eu não quero ir. Isso há aí qualquer coisa que não está certa, não é? Claro. Significa que há muitas coisas na escola que não estão a acontecer como deviam. Não vale a pena termos a ideia, voltamos à questão da baleia azul, que os miúdos que hoje são saudáveis, amanhã acordam divorciadíssimos da escola sem que nada se tivesse passado. Quais são essas as situações em que... Bom, ou é porque eles estão a ter resultados que estão muito longe daquilo que eles próprios desejariam, ou porque alguém lhes anda a infernizar a vida na escola, ou porque há um ou outro professor que tem uma química muito adversa com ele, tão adversa que às vezes isso dá episódios muito, muito infelizes, que às vezes os pais só sabem 1, 2 ou 3 meses depois. E, portanto, manda ao bom senso que os pais, quando percebem que estamos com febre alta, é um bocado como outra febre qualquer. Bom, ele está com febre, de repente, eu não sei o que é que se passa, vai-se ao pediatra. E às vezes, quando a febre é alta a outros níveis, não é pecado que nós olhemos lá para dentro a perceber o que é que se está a passar de tão atípico assim. Agora, que os pais fiquem certos que, ainda assim, não faz sentido que sejam complacentes com uma tentação que é saudável em todos os adolescentes, que é, pronto, eu nisto sou bom, portanto eu vou investir nesta área,
pô, nesta não presto, eu também nem sei para que é que isto serve, e deixem que isto vá sucedendo, porque depois isto é como os slogans na política, repete-se meia dúzia de vezes e depois até parece que é um defeito de fabrico, não é? Agora, em primeiro lugar, se têm dúvidas, devem esclarecê-las o mais depressa possível. Em segundo lugar, é proibido serem alarmados, ou seja, não se esqueçam do nariz das mães em relação ao choro, é um bom indicador. Este equipamento não adormece com o crescimento dos filhos, apura-se. E, portanto, os pais, antes de irem a correr ler, devem-se escutar a eles próprios e já agora reunirem em conclave e decidirem o que é sensato. E a seguir têm que ter a noção que os adolescentes precisam de errar, precisam de ficar tristes e que às vezes isto que é vivido com algum alarme por parte dos pais são só fatores de crescimento, que se nós os gerirmos com serenidade, mas com firmeza, adeus, vale mais do que qualquer outra vitamina que eles possam ter. Bom dia, antes de mais. Eu Bom queria dia. perguntar, disse há pouco que as crianças às vezes são autênticas estruturas sindicais. Há vários conceitos como pequenos ditadores. Não queria aqui derivar num bacoco politicamente incorreto, mas pergunto-lhe se existem crianças más, se é possível atribuir maldade às crianças. Existem crianças más, sim. Mas cuidado, não vale a pena termos a ideia que as crianças más são um enviesamento do Espírito Santo que faz com que, de repente, elas tenham estragado. Eu costumo chamar a atenção que por trás de uma criança difícil está sempre um adulto em dificuldades, mas não vale a pena termos a noção de que as crianças más são assim uma espécie de geração espontânea para a qual os pais não contribuem, mesmo que tenham contribuído por acidente, sem darem por isso, quase sem se aperceberem. Por outro lado, veja, as crianças só são pequenas ditadoras quando os pais não são a autoridade que têm que ser. Às vezes os pais fazem lembrar este país, que produz muita legislação e que depois, quando se trata de a pôr em prática, bom, é um Deus me livre. E, portanto, as crianças só são ditatoriais quando os pais se vão encolhendo para serem pais. E isto pode acontecer a todos os pais. Não percam os pais de vista que todas as crianças amadas, aliás, todos nós, quando somos amados, somos um bocadinho egocêntricos. E isso não é obrigatoriamente mau. O egocentrismo devia ser como sal na cozinha, quanto baste, nem de mais nem de menos. Mas é evidente que muitos pais se vão encolhendo, e se vão encolhendo quando os filhos às vezes os magoam. Sejamos razoáveis. Quando um filho magoa a mãe ou o pai, com aquilo que diz, com o tom, às vezes é o tom com que diz, às vezes com um esgar, um ligeiro esgar, a maneira como desafia, ou às vezes até a maneira como está calado quando nós estamos a ralhar-lhe, que nós percebemos que não é um calado de quem está a pensar, mas que é quase desafiante, os pais estão proibidos de avisar uma vez que seja, e têm que pôr uma coima nisto tudo. Uma coima significa, eu acho que devia ser proibido os pais reagirem no impulso, porque nós somos animais de sangue quente. Está a ver? Quando nós reagimos no impulso, parecemos o Luís de Matos a tirar coelhos da cartola. E ficas sem isto, e ficas sem aquilo, e ficas sem aquilo, e ficas sem aquilo, e depois a fúria passa. E a seguir parecemos o governador do Banco de Portugal a fazer revisões em baixa. E, portanto, zangarem-se no impulso, não. Mas não devem fazer aquilo que a maior parte dos pais fazem, que é ficarem tão magoados, mesmo sentidos, que nem sequer têm força para se zangar. E, portanto, eu acho que a mãe e o pai, ao fim do dia, se um filho os magoa, devem pôr uma coima duríssima nisso. Uma coima duríssima é vamos magoá-los onde mais dói. O quê? Ele magoou tanto a mãe e o pai que isto tem que ter uma coima exemplar, fica 2 meses sem telefone. Acredito que se os pais, dentro do que é sensato, mas firme, forem duros 1 ou 2 vezes, não vão precisar de ser duros 3. Agora, os pais não podem fazer aquilo que todos os pais fazem, que é varrer para baixo do tapete.
ficam magoados, ficam zangados e não dizem. Vão acumulando, acumulando, acumulando. E depois, à 7ª ou 8ª vez, desculpem a expressão, só pretende ser enfática, por uma porcariazinha insignificante, zangam-se com coimas, sobretaxas e o Deus me livre, e, portanto, nunca são justos quando se zangam nessas circunstâncias. Agora, eu acho que devia ser proibido de uma vez por todas continuarmos a repetir aquele slogan: as crianças são muito cruéis umas para as outras. Ai, são? Porque aquilo que me parece é que as crianças são frontais, os adultos são cruéis pelas costas. Mas é ótimo que, de repente, repitam este slogan como quem diz: vejam bem do que é que elas são capazes, porque nós, ao pé delas, damos-lhes 10-0. Isto é batutice. E, portanto, as crianças saudáveis não são nada cruéis umas para as outras. As crianças saudáveis têm direito a cotas de parvoíce e de estupidez dentro do que é razoável. As crianças saudáveis, de vez em quando, esticam-se e precisam da mãe e do pai a dizer assim: proibido magoar os pais. Se os pais fizerem isso, as crianças não se tornam pequenos nem grandes ditadores, e as crianças más são más porque já passaram por tantos e tão graves maus tratos que manifestamente têm uma inveja muito grande daquelas crianças que têm um pai e uma mãe a fazer de pais e até têm colo e tudo o resto que as crianças saudáveis têm. Eu aproveito para fazer uma questão que é muito... A última? É a Sim. última, prometo. Tem-se falado muito nos últimos tempos. Aliás, há muito que se diz que os infantários são infetários. Infetários? Os infantários são infetários, mas mais recentemente o problema agravou-se, porque apareceram realmente, novamente no nosso país e noutros na Europa, doenças até aqui adormecidas. Estou a falar de sarampo, também hepatite, embora a hepatite não seja relacionada com as crianças. O que lhe pergunto é: como é que os pais devem reagir a isto e se devem ficar ou não preocupados em relação à escola? A escola continua a ser um local seguro ou não? Qual é que deve ser a atitude dos pais perante estas notícias que vão chegando todos os dias? Eu acho que está a pôr duas questões diferentes, mas eu vou tentar responder às duas. Veja bem, os nossos filhos, quando são pequeninos e ainda não entraram no infantário, vão, por exemplo, a um parque infantil. E ao irem a um parque infantil, põem as mãos no escorrega, no baloiço, e, portanto, trazem para o corpo deles bactérias, vírus, fungos e outras coisas mais, e o intestino agradece, e o sistema imunitário vai à boleia. E se reparar, eles, quando fazem esses movimentos no espaço público, estão em contacto com muitos agentes que os podem fazer adoecer e ainda assim adoecem menos do que quando entram no jardim de infância. É muito importante darmos conta que quando as crianças entram no jardim de infância ficam um bocadinho deprimidas. E então, quando elas são obrigadas a dormir no jardim de infância, é um murro no estômago. Porque serem obrigadas a dormir no jardim de infância é qualquer coisa do género, e quem me garante que a seguir, enquanto eu estiver distraído ou distraída, o meu pai e a minha mãe não se esquecem de mim e no final me vêm buscar. Todos nós, quando nos deprimimos um bocadinho, o sistema imunitário vai à boleia. E, portanto, há algumas substâncias, vamos chamar assim, que fazem com que nós façamos mais quadros inflamatórios. O sistema imunitário parece uma rede de pesca, de repente fica com mais aberturas e de repente há ali espaços oportunistas para que os mesmos agentes com que eles tinham vivido, de repente digam: é agora, está em condições de se atacar. Agora, isto faz parte do crescimento, é uma espécie de campanha de vacinação popular, a rubéola e tudo mais que as crianças acabam por ter, e não vem daí um mal ao mundo, como se compreende. Todavia, eu tenho muito medo daquilo que se está a passar em Portugal com o sarampo, e com uma certa deriva bacteriologicamente pura de um crescimento que não é verdade. Que não é verdade. E, portanto, eu não consigo entender o papel das autoridades públicas a este nível. Quer explicar um bocadinho melhor? Quero, com todo gosto. Das duas, uma. Ou as vacinas são um bem precioso que protege as crianças e não me repugna que elas sejam obrigatórias, ou então não são.
O que a mim não me parece razoável é que, por exemplo, em relação àqueles pais que são contra as transfusões sanguíneas, bom, os serviços clínicos, no limite, entendam que há um conflito de interesses diante do qual proteger a criança está à frente da vontade dos pais, nem que, para tanto, os médicos sejam protegidos por um aval de um procurador da República. Agora, o que eu não entendo é que os pais, a pretexto seja do que for, e entendam que se não querem vacinar, não vacinam, e de repente nós tenhamos um nível absolutamente preocupante de crianças em Portugal que têm um quadro clínico que, se fosse gerido com bom senso, certamente que não teria a dimensão que neste momento tem. E é aqui que eu acho que, às vezes, as liberdades individuais e o bem comum têm que se entender de uma vez por todas, e que o Estado, nesta gestão, tem que ser equilibrado. Não é, de repente, coletivizar os nossos filhos e decidir a torto e a direito o que é suposto fazer, mas, por favor, se o Estado entende que as crianças têm que entrar no ensino obrigatório e quando não vão à escola aos 6 e aos 7 acendem-se não sei quantos alarmes e as crianças são consideradas em perigo, eu juro que não entendo porque é que há pais que entendem não vacinar os filhos, que os põem a perigos em consequência disso, que expõem outros meninos a perigos por causa de opções muito duvidosas que eles têm, e isto não tenha consequências de natureza nenhuma, como se não houvesse este conflito que o Estado tem que dirimir entre liberdade individual e bem comum. Mas os pais devem estar mesmo preocupados então, é isso? Eu acho que os Falando pais para os têm que pais estar, agora. claro que têm que estar um bocadinho preocupados se de repente há pais que, com todo o respeito pelas suas opções, entendem que vacinar não é uma questão prioritária. Porque senão, bom, onde é que há um ordenamento jurídico nisto tudo? Bom, porque é que nós somos tolerantes com quem decide? Não é prioritário, não é fundamental, não é indispensável, e de repente somos tão duros em relação aos pais que entendem que os filhos podem não ir à escola só porque sim, ou podem ter, sei lá, uma vida sexual precocíssima só porque sim. Em algumas coisas o Estado diz não, há um bem comum, tomando em consideração o supremo interesse das crianças, que deve ser protegido. E noutras coisas diz, no resto os pais decidam mesmo que porventura as suas decisões ponham em perigo os seus filhos e ponham em perigo outros meninos que em circunstâncias normais não estariam obviamente num registro como esse. E portanto, com muito bom senso, mas com muita clareza, é evidente que um Estado é um reservatório de bom senso, espera-se, ancorado numa lei, que é ela própria um reservatório de bom senso, e portanto eu não entendo que a determinada altura, em relação a isto, se fique no meio campo, e às vezes parece que quando não se quer decidir, faz-se mais uma comissão, e se vai adiando, à espera que as coisas sejam decididas por si próprias. Não entendo. Ficamos por aqui, não é? Tem Acho que que isto ser. foi mais do que uma aula de 90 minutos. Mas podemos estar a rodar as cadeiras sem levarmos Pronto, recados para casa. Eu espero que levem recados para casa. Mas pronto, eu tenho esperança que quando nós comunicamos com as pessoas também sentimos o que se passa dentro delas. E se a vossa reação é um indicador fiável, tenho esperança que não tenha sido mal de todo, pelo menos. Não, eu acho que foi ótimo. Só espero que com tantos problemas não tenhamos contribuído para a descida da natalidade ainda mais. Não. Pelo contrário, está a ver? Olha, um dia temos que falar acerca da natalidade, porque eu acho que o discurso que nós temos em relação às mães e aos pais, então em relação às mães, eu acho preocupante. Acerca da natalidade é do domínio da tolice pegada. Quase como quem diz, um filho não é difícil. As mães que se esgotam ao fim de 2 meses de serem mães são mulheres deprimidas, não são boas mães, porque eu gostava que me explicassem como é que é possível ser uma mãe com um coração imenso e com o lado mais bucólico que as mães conseguem ter, dormindo em suaves prestações de 2 horas durante muitos meses a fio, com exigências inacreditáveis, com as entidades laborais
a penalizarem as mães porque são mães. E, portanto, eu acho que as mães são as pessoas mais comoventes do mundo, que estão esgotadas fisicamente, esgotadas emocionalmente, Mas caem. isso é as que já são. Depois há aquelas que nunca chegam a ser. Oh, meu Deus, mas Ou a que essas têm medo temos de que ser, dizer ou- que não há nada que custe mais do que educar um filho, mas que não há nada que objetivamente nos faça crescer mais. Agora, quem não quiser crescer, E que nos dê mais coisas boas. oh, não é? pode crer. Obrigadíssima, assim, Obrigado. foi um gosto e um prazer.